Caríssimos e caríssimas, estamos aqui neste vídeo para dar prosseguimento à nossa discussão do filme O Menino que Descobriu o Vento. Nós já apresentamos o filme, falamos das características mais técnicas do próprio roteiro que se desenrola ao longo de toda a trama e focamos alguns pontos que julgamos interessantes serem observados quando da assistência do filme. Uma vez tendo sido assistido o filme, agora é o momento de nós buscarmos refletir sobre alguns pontos que este filme pode ter trazido para nós. É importante que cada um de nós discuta com outras pessoas aquilo que consideramos o mais significativo no filme. Diversas perspectivas, diversas visões ou diversos pontos de vista são comuns quando duas ou mais pessoas assistem a um mesmo filme. E essa diferença de pontos de vista é muito importante. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade, mas a sociedade não existe como uma massa, uma coisa informe. A sociedade, na verdade, ela não existe como uma entidade, uma abstração. A sociedade, ela existe a partir de pessoas concretas. Cada uma de nós, cada pessoa que está envolvida agora nessa dinâmica é uma pessoa constituinte da sociedade. E a sociedade não é homogênea também em relação ao seu pensamento, a sua forma de enxergar as coisas. A sociedade, ela tem uma composição maravilhosa justamente por causa da diversidade de pontos de vista. Então, em relação ao filme, também nós podemos ter apreciações diferentes. Uma mesma cena pode ser entendida de forma diferente, porque esta cena vai ser analisada a partir da experiência que cada uma de nós tem. Quais pontos podem ser destacados neste filme? Fala-se muito que o filme procura nos trazer lições ou uma lição de resiliência e de superação. Resiliência, nós já falamos, é essa capacidade de superar. Então, estamos vinculando as duas palavras, não é? A resiliência é uma capacidade de superar uma adversidade. Mas, como que nós poderíamos exemplificar isso aí? Nós poderíamos pensar na resiliência mais ou menos como algo seguinte. O termo resiliência, vem da física e diz respeito justamente a uma capacidade que os corpos têm de readquirirem a forma anterior a uma pressão do meio que tenham sofrido. Então, por exemplo, nós temos aqui um lenço, esse lenço vai ser amassado. Uma vez que cessa a pressão que nós exercemos sobre esse material, ele aos poucos vai readquirir a forma anterior, a forma original. Essa capacidade de resistir à pressão do meio e readquirir a forma anterior à pressão quando ela cessa, é a esse fenômeno que nós damos o nome de resiliência. No caso da vida humana, nós entendemos que a resiliência é aquela capacidade que a pessoa tem de, cessada uma pressão, ela readquirir as virtudes, podemos dizer assim, os valores, o modo de enxergar o mundo que ela possuía antes. E às vezes, claro, é necessário uma mudança de visão para melhor. As experiências vão moldando as pessoas. E o que o filme mostra para nós é justamente isto. Mais do que centrar a nossa visão em William, devemos pensar em Tyrrell, o pai de William. Por que isto?
Porque se nós observarmos a trajetória do filme, nós vamos perceber que o pai de William, Tyrrell, ele apresenta uma mudança. Ele quer que os filhos estudem porque é uma situação que ele não vivenciou. O sonho dele é que o filho estude. Nós, enquanto professores, encontramos muito disso na nossa prática, na nossa experiência em sala de aula. Como já me apresentei antes, eu sou professor do Centro Universitário de Linz, Unilins, professor na graduação e na pós-graduação. Também coordeno os cursos de graduação na modalidade à distância, sobretudo os cursos de licenciatura, na mesma Unilins. E o que nós observamos, o que eu observei ao longo da minha experiência? Que muitas vezes, dentre os vários estudantes que se encontravam em uma sala de aula, alguns deles, e não eram poucos, alguns deles ou algumas delas, eram a primeira pessoa de uma família que chegava ao ensino superior. E isso era, para a pessoa, um motivo de orgulho, ao mesmo tempo que um motivo de grande responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que significa capacidade de responder, responder pelos seus atos. No caso delas, eram pessoas que deveriam dar uma resposta, não para a sociedade, mas uma resposta para si mesmas e para seus familiares, que muitas vezes passavam por privações de modo a garantir que elas, que estavam na sala de aula, pudessem estudar. É isso que nós vamos observar com Tyrrell, o pai de William. Nós observamos que ele também passa por mudanças, assim como o filme mostra mudanças no tempo. Seca, vento, chuva, seca, vento. Essas várias mudanças que são pontuadas por mudanças também na sociedade. Nós vamos perceber que aquelas pessoas estavam vivendo entre uma sociedade externa à cultura, aos costumes, aos valores deles e, claro, a cultura deles mesmos. Isso é representado já no início, quando nós temos a cena de um enterro, velório e enterro. A pessoa que está sendo enterrada, ela está participando, junto com os assistentes, está participando de um ritual, digamos assim, cristão. O ministro religioso se pronuncia naquele momento, mas nós podemos observar pela fisionomia das pessoas que é como se aquele ministro fosse um ser externo. O que ele fala parece não impactar muito os parentes, os assistentes, os participantes daquela celebração. De repente, chega um grupo, todo fantasiado, podemos dizer assim, ou vestido adequadamente de acordo com a cultura daquele grupo, daquela tribo. Nós observamos imediatamente a mudança. Eles se reconhecem naqueles símbolos, naquelas fantasias. E eles não se reconheciam naqueles paramentos religiosos do primeiro-ministro que falava. Cena similar vai se repetir mais adiante, no fim do filme, quando morre o líder da comunidade. Durante o enterro, aproximam-se os representantes ancestrais daquela cultura. E são apresentados a esses representantes os dois jovens. E dentre eles, dentre os dois, William. E é interessante que uma mesma personagem, aquela que tinha um rosto de bebê, que imitava o choro durante os velórios, quando as árvores estão sendo derrubadas e William sobe em um monte para observar aquilo, que é a destruição não apenas da floresta, derrubada das árvores, é a destruição da própria cultura, da própria quase que alma daquele grupo. Ao lado, quem está? Também ali um dos representantes místicos daquela cultura, que parece olhar com desolação, quase como que a testemunhar
a morte, agora da cultura, representada pelos símbolos naturais. E então nós vamos perceber que todas essas alterações, elas são refletidas também em Tyrell. No começo, ele quer o estudo por uma questão de diferenciação, que seu filho seja alguém. É esse o pensamento que muitos têm. Ter instrução é ser alguém, ou como alguns dizem, ele vai ser doutor, porque tem um curso superior. Ao longo dessa trajetória, Tyrell, ele então tem uma visão bastante positiva do estudo. Mas, quando o filho é expulso da escola e ele percebe que tem de sobreviver arando a terra, ele muda, ele já não concorda com a visão tradicional de escola. A escola é uma porcaria. A escola não serve para nada. Depois, quando William começa a mostrar as grandes descobertas, os grandes passos, as grandes conquistas que a ciência pode trazer e culmina com o moinho, a visão de Tyrell é justamente a visão, de novo, da vitória. Não é? O brilho que essa estrela vai produzir. E ele vai então dizer para o filho: aconteça o que acontecer, jamais deixe de estudar, jamais abandone a escola. Nós podemos entender que a escola, na verdade, não é um ambiente físico. A escola significa a capacidade de aprender, aprender a partir da situação em que a pessoa se encontra, tirar lições de tudo aquilo que a vida nos proporciona. Nós podemos aprender em muitas situações, mas para isso nós precisamos ter os olhos abertos para ver, os ouvidos atentos para ouvir, a inteligência sempre ansiosa por aprender e compreender. Apreender coisas novas, não ser uma pessoa acomodada. Então é isto que nós devemos ter como grande lição. A pessoa precisa aprender a ler o livro da vida. A vida é a maior escola. Nessa vida, nessa escola, os professores são muitos. Não necessariamente aquele que tem uma formação privilegiada para ser professor. Muitas vezes, os ensinamentos mais essenciais e importantes que nós recebemos na escola da vida nos vêm de pessoas que não têm qualquer instrução. Mas, apesar de não terem estudo, têm sabedoria. Naquele filme, essa sabedoria ela é representada pelo grande chefe, o grande líder, que quando existe a discussão entre representantes do governo e das empresas e os moradores da aldeia, digamos assim, da vila, alguns dizem: ouçam o chefe, ouçam a sabedoria. Nós então devemos compreender isto. As riquezas que nos chegam são as riquezas que nós conseguimos lapidar a partir da nossa resiliência diante de todo e qualquer desafio. E essa resiliência nos leva a superar não as coisas em si, mas a superar nós mesmos e as nossas limitações. Essas superações, elas vão se caracterizar, como eu disse antes, pelas nossas cicatrizes. Elas são as marcas de que nós passamos um grande problema, mas nós superamos esse grande problema. As cicatrizes, portanto, não são sinais dos quais devemos nos envergonhar. São sim sinais dos quais devemos nos orgulhar, porque testemunham que nós fomos fortes o suficiente para ir além. Então, eu vou encerrar essa reflexão a respeito dessa história, né, mais ampla, indicando 2 pontos. Primeiro, que assim como o vento sopra, e sopra em qualquer lugar, como eu já disse, relembrando o Espírito Santo, né? Sopra em qualquer lugar, ninguém sabe de onde o vento vem, para onde o vento vai. Não é? Esse vento que está por aí é o ar em movimento.
E isso é importante. Nós não enxergamos o ar. O vento nós também não enxergamos, a não ser que ele levante poeira, folhas. Mas nós não enxergamos o vento, enxergamos as consequências desse vento que passa. Mas, se não é esse ar em movimento, se não é o ar que nos envolve, nós morremos. Porque nós, seres humanos, né, somos seres aeróbicos, não é assim? Seres que precisam do ar, precisam respirar para viver. Claro, se a gente for para o espaço onde não existe atmosfera, o ar, a gente, se não tiver equipamento, morre. Se nós ficarmos mergulhados muito tempo dentro da água, sem equipamento, também sem respirar, a gente morre. E assim como a gente não enxerga o ar, mas nós vivemos por causa do ar, também, quando nós falamos que o menino descobriu o vento, significa dizer que ele estava vivendo em uma situação, mas ainda não havia se dado conta dessa situação. Ele estava em uma escola e outros iguais a ele, dentro de uma escola, mas não haviam se dado conta do o que era a escola, para que ela servia. E muitos também não conseguem enxergar que a escola da vida está aí sempre a nos ensinar. E qual a lição que nós vamos tirar disso? Dou então um exemplo. Havia uma pessoa que, com cerca de 3 anos, perdeu os pais. O pai, logo depois, a mãe. Essa pessoa foi mandada para um orfanato. E lá no orfanato ela conviveu com outras crianças estranhas, adultos estranhos e assim por diante. Ela só pensava uma coisa: eu tenho de sair daqui. Os momentos de maior dificuldade para essa criança eram os momentos de festa. Por quê? Porque naquela instituição as festas pareciam como algo artificial. Celebrar o quê? Principalmente as festas chamadas de centrais, não é? Celebrar o Dia das Mães, Dia dos Pais. Como celebrar o Dia da mãe, do pai, se ela, criança, não tinha pai nem mãe? Mas ela era obrigada a participar dos eventos. E ela, então, tentou, certa vez, fugir. Mas quando o grupo de maiores conseguiu pular o muro, aquela criança pequena que ficou por último, ao tentar pular, não conseguiu. Ela foi novamente, digamos assim, capturada. E levou lá uns corretivos, não é? E ela voltou para a instituição. E ela foi então obrigada a participar dos eventos, dentre eles uma peça teatral. Esse garoto então apresentou aquela peça, só que ele apresentou muito bem, apresentou com a alma, né, com o coração. Ao término da apresentação da peça teatral, uma das pessoas assistentes ali chegou para o diretor do orfanato e disse: quem é o garoto? É fulano. E não tem nenhum parente? Não. É o seguinte, eu vi que ele tem potencial e vou conceder a ele uma bolsa de estudos. E foi concedido àquele garoto o estudo numa das melhores escolas da capital paulista. Esse garoto, então, ele, para estudar, como não tinha muito material, usava papel de pão para escrever as lições. E às vezes nem papel de pão ele tinha. Então ele escrevia as lições a lápis naquele papel. Toda oportunidade de tempo, ele estudava. Ia estudando para a escola, descalço, chegava na porta da escola, aqueles coxos onde os cavalos bebiam água, lá ele lavava o pé, colocava a meia, o sapato e entrava. E se destacou como um grande aluno naquela escola. Ele era um aluno negro, mais um aspecto de discriminação. E ele era o único aluno negro naquela escola rica. Ele estudou, saiu daquele orfanato e foi para a vida militar, onde morava no quartel. Naquela época havia os chamados laranjeiras, né? Pessoas que moravam no quartel.
Ele saiu desse quartel apenas para se casar. Mas ele continuou estudando, fez uma faculdade, fez um outro curso, fez a sua pós-graduação e ele foi ser professor em uma grande universidade do Brasil, uma universidade pública. E ele, que eu tive a honra de conhecer, dizia o seguinte: se eu tivesse conseguido pular o muro aquela vez, não sei onde eu estaria. Possivelmente estaria morto. Não é? E eu lembro que, por não ter caderno e só aquele pedaço de pão, de papel de pão, devia escrever ali toda a matéria do dia. E quando não havia outro pedaço de pão, papel de pão para escrever, eu deveria apagar aquilo que eu havia escrito no dia anterior para escrever a matéria nova. E eu só podia contar, depois de apagar aquele conteúdo, só podia contar com a minha memória para poder continuar estudando e obtendo grandes resultados. E essa pessoa me deu o seguinte conselho, que a melhor riqueza que a gente pode receber e transmitir para alguém é a educação. Também esse foi um menino que descobriu o vento. E esse menino que descobriu o vento, eu tenho a honra de reconhecer como meu pai. E hoje os estudos que tenho são por causa do exemplo que ele me deixou, apesar de todas as adversidades, mesmo estando em uma instituição de reeducação, que era o orfanato onde ele estava. Ele soube descobrir o que era o melhor para ele. Não devido ao passado, ao presente, às vezes doloroso, mas em relação ao futuro que ele quer alcançar. Então é justamente isso. O menino que descobriu o vento nos mostra a necessidade de estarmos olhando sempre para o futuro. Anne, a irmã de William, que vocês viram lá no fim do filme, é declarado, não é, que ela não cursou nenhuma faculdade. Ela, ao seguir o seu futuro marido, ao se casar, constituiu família, sim, que é uma dádiva, mas ela tem de se responder a si mesma. Qual foi o sonho que ela abandonou? Valeu a pena ter abandonado um sonho? É este o questionamento que o filme traz para nós. Por mais loucos que pareçam os nossos sonhos, nós devemos ter sempre a ousadia de sonhar e a coragem de perseguir esses nossos sonhos. Lembrando que nós temos de descobrir o vento que vai soprar as velas da nossa embarcação rumo ao nosso destino. E isso compete, cabe a cada um de nós. Só nós somos responsáveis pelo nosso presente e pelo nosso futuro. Espero que vocês tenham uma compreensão adequada, né, mais aprofundada e também com um viés mais particular de cada um a respeito desse filme. Lembrando que o vento sopra onde quer. E que esse vento que nos envolve, né, é o ar em movimento. Sem ele, nós não vivemos. Se nós não descobrirmos o que é o vento que nos envolve, o que é que nos move neste mundo, podemos continuar vivendo fisicamente. Mas, por certo, teremos morrido, porque perdemos a razão pela qual vivemos. Espero que essas reflexões tenham sido úteis e nós vamos com certeza nos encontrar em outros momentos para discutir outros filmes. Até a próxima!